isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Aleluia. Então abre a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 21 e nós vamos ver aqui o que aconteceu com Davi, o homem que foi ungido por Deus para ser rei, tá certo? E venceu tantas batalhas e esteve junto de Saul várias vezes e podia ter matado Saul. Um homem, né, que estava sempre com a unção de Deus, um homem que matou o urso, o leão, né, o homem que matou Golias. De repente, olha a situação dele. No versículo 10 de 1 Samuel 21. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhes disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: Bem vedes que este homem está louco, por que o trouxeste a mim? Faltavam-me a mim doidos, para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de estar este na minha casa? Então nós vemos aqui a condição de Davi totalmente dominado pelo medo, porque o medo desfigura, né, uma pessoa, você sabe. Uma pessoa tomada de medo, ela fica outra pessoa. Mas houve uma falha em Davi aqui, porque nós não vemos nenhum momento Davi pensando em louvar a Deus na hora da dificuldade, na hora do ataque do inimigo. Mas a gente vê ele totalmente dominado pelo medo, porque isso é um lance do diabo. Aliás, o medo é uma arma do diabo para nos destruir. E a gente sabe que ele vem sempre nas nossas emoções e dá para dar aquele choque, aquela coisa que é para nos desestruturar e roubar as bênçãos da nossa vida. Este homem, este Davi, que esteve na frente de combate, de batalha, um homem, né, gente, com a unção de Deus, como rei e tudo mais, a gente vê aqui que ele esqueceu de louvar, porque Deus habita nos louvores. Então, o medo, ele faz isso. Ele tira a condição da pessoa de louvar. O diabo ataca mesmo, com medo que ela fique paralisada, esquece tudo. Esquece quem ela é em Cristo Jesus. Esquece, né, aquilo que Deus já fez, a unção que tem. Porque quando a gente aceitou Jesus e nascemos de novo, já veio uma unção para o nosso espírito, desse novo nascimento de filhos, né, de Deus, de pessoas salvas, né, de estarmos sentados agora à direita de Deus Pai, junto de Jesus, né, e temos todas as riquezas e bênçãos dos céus na nossa vida. Bom, enfim, a gente esquece, né, quando o ataque vem com medo, dá aquele pânico que a pessoa nem lembra. Isso aconteceu, está escrito aqui que é para a gente vigiar, para não acontecer o que aconteceu com Davi. Porque nos louvores, quando estamos atacados com medo, nós temos que louvar a Deus e orar em línguas. É isso aí, está com medo, está tremendo, está com uma situação delicada de um ataque do diabo. O que nós temos que fazer? Nós temos que orar em línguas e adorar a Deus. Mas antes da gente prosseguir, abre a sua Bíblia em 2 Crônicas. Deixa aí marcado esse lugar. E vamos voltar para lá. Mas 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ver a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon, que eram os grandes inimigos da terra na ocasião. Então, aqueles inimigos, eles destruíam todos os outros, os adversários. Eles eram poderosos, homens guerreiros, homens que venciam todas as batalhas. Então, o diabo usava isso para colocar medo no povo de Israel. E é o que aconteceu aqui.
Veja aqui o versículo, vamos ver o 1, então. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá, que era o rei de Israel. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e não fez igual Davi, se pôs a buscar o Senhor. Vocês estão me acompanhando? Qualquer coisa que aconteça, você tem que buscar o Senhor. Louvar, orar em línguas, adorar o Senhor. Essa é a chave. E apregoou o jejum em todo Judá. Até um jejum faz bem também, ajuda. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então as pessoas se juntaram, vieram de onde estavam para juntas buscar a Deus. Louvor, adoração, clamar a esse Deus. Então é muito importante quando a notícia do diabo vem. Que é isso que o diabo faz. Antes dele atacar, ele manda uma notícia, não é assim, gente? Nós vamos ver isso lá em Davi. Antes de atacar, ele manda uma palavra, uma notícia. Então é hora já da gente se posicionar em Deus para colocá-lo fora. A arma que nós temos para vencer é a arma da paz, né? Uma das peças da armadura do cristão é a paz que Deus nos dá quando nós oramos em línguas e adoramos e louvamos o Senhor, porque Deus habita no meio dos louvores. Mas tem alguém dando louvor para Deus, para Ele habitar? Você entende? Você está louvando a Deus para Ele habitar neste louvor e te dar a paz e a vitória sobre o inimigo, porque o louvor faz o inimigo ficar debaixo dos seus pés. Ou ele sai correndo, foge, ou ele vai ficar debaixo dos seus pés, esmagado sem ação. Estão me acompanhando? Então, por isso que ele quer enganar, ele vem com essas ideias loucas. Aí no 5, pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio novo. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Isso é louvor. Quando você está louvando a Deus, é isso que você vai falar: Deus, não tem quem resiste você. Você é o meu Deus, é você que está do meu lado, você é rocha da minha salvação, você é minha força, você é o meu guarda. Você tem que confessar isso sempre, que o Senhor é o teu guarda, o Senhor é a tua fortaleza, que o Senhor é a tua proteção, que o Senhor está presente com você, que Ele colocou anjos ao seu redor para te guardar. Enfim, isso é louvor. Você tem sempre que fazer isso, porque quem adora a Deus, louva, e quem louva, adora a Deus. Porque não dá para ficar com uma chave só, porque elas se interligam. Elas são juntas. Você acaba louvando, de tanto dizer que você ama Jesus, de tanto dizer que você o adora, você começa a dizer quem Ele é, você entra nos louvores, e porque você entra nos louvores, você acaba adorando a Deus. É maravilhoso. Então, veja só, no versículo 17... Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficar parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém. Você pode pôr seu nome aí. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então, nós sabemos que quando nós estamos com esta paz de Deus nos dominando, nós não estamos com medo com aquilo que o diabo está falando. Porque até então não tem guerra nenhuma. Tem aqui? Não, foi só um anúncio, não foi? Foi só uma palavra que foi dada dele. E não é isso que ele faz para você? Ele manda uma palavra. Ele não fez nada ainda. Ele mandou uma palavra. Ele quer que você use a sua boca e fale o que vai acontecer na tua vida. Que ele falou. Vocês estão me acompanhando? Aí é que está total erro. O nosso erro é esse. Não vai dar, não vai ser, eu só tenho 3 meses de vida, o médico fala. Era isso que ele queria escutar. Porque quando você falou, você já decretou. Então, por isso que você tem que falar o que a palavra de Deus diz, não a palavra do diabo. Estão me acompanhando? Amém. Para de falar, estão dizendo. Cala a boca você de ficar
pondo na tua boca a reportagem dos outros. Porque você está concordando. Isso é perigosíssimo. Estão me acompanhando? Amém. Não é bom aprender? Porque nós temos estes vícios. A religião faz isso. Nos dá vícios que nos colocam contra Deus. Isso é estar contra Deus, que é o que está escrito na 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Que nós vamos contra todo o pensamento de Cristo, com a altivez mental, com sofismas, pensamentos errados. Nós criamos fortalezas e vamos contra o conhecimento de Deus. Ou seja, é isso aí. Você fica falando o que o diabo falou. Então você está contra o que Deus é. E você não percebe. Por isso que nós temos que orar muito em línguas, adorar muito a Deus, ter esta palavra dentro de nós e falar ela. Não a palavra do diabo. Ele mandou uma notícia. Ele mandou uma palavra e é o que você está falando. Pronto, você falou, você já está enlaçado. Está no laço do diabo. Estão falando. Quem está falando? O diabo. Ele que falou. Ele usou uma situação. Fica quieto. Nós damos muito trabalho para nós mesmos. Vamos lá então. Então, 20, aliás. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. O que nós precisamos ter na vida? Confiança em Deus e fé. Quem tem confiança está com paz. Não está nem falando coisas ao contrário. Quando você está falando coisas ao contrário, você não está com a mínima confiança. Valeu? Por que você está falando esse assunto? Porque você não está confiando. Você está falando uma coisa que você está acreditando. O que o diabo falou. Vocês estão me acompanhando, queridos? Está fácil isso? Está entendendo? Para de ficar falando. Não, falou. Não, mas eu não acredito que isso. Como não acredito? Nós somos assim, gente. Fala, depois, mas eu não acredito. Como não acredito? Se você não acreditasse, não falava. Tá certo? Então são vícios que nós vamos ter que ficar libertos. Estão dizendo, e eu com isso que estão dizendo. Eu que não vou falar. Então, no 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, isso quer dizer, você com louvores e adoração, isso daí é tudo isso que está escrito aqui, ornamentos sagrados, vestidos, etc. É isso aí, a sua adoração. Marchando à frente do deserto, louvassem a Deus, dizendo, redeem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando você adora a Deus, quando você louva a Deus, você está rendendo graças a Deus. Por acaso você está rendendo graças a Deus? Quando você ergue seus braços, começa a louvar a Deus, você está trazendo Deus para a presença da situação. Que você foi atacado, da palavra que o diabo mandou para você. Então ele está habitando ali com você. Isso é ação de graças. Ok? Por acaso você está dando ação de graças a Deus? Se você não está louvando, nem ergue seus braços, como é que você está dando ação de graças? Então, no 22, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruírem-se. Gente, coisa de louco, é isso que o diabo faz. Em vez dele ficar agindo em você, para acabar com você, ele vai ter que se virar para lá, some daqui. Ele que fica em confusão com ele mesmo, e eles mesmos, o diabo, que vão ficar derrotados. Porque a unção desce a seu favor. É isso aí. A paz de Deus que nós adquirimos ao adorar a Deus, porque a gente adquire paz adorando a Deus. Porque ela equilibra as emoções. E você vai adquirindo confiança em Deus. Tá certo? Então esta paz faz com que você adquira esta unção do Senhor para reagir contra as mentiras do diabo. Aí,
no 24, tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. Não falou que vinha uma multidão atrás dele que já estava ali? Já está uma multidão ali, ninguém está vendo, ouviu falar, já estão ali já. Então, eles subiram lá no monte para ver a multidão. E eis que eram corpos mortos, que jaziam na terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Quando nós não seguimos as bobageiras do diabo, é isso aí que nós vamos ter despojos. Amém. É muito o que Deus faz. Nós é que precisamos confiar em Deus. As bênçãos vêm da confiança. Então você está lá sozinho orando, o diabo não quer. Ele não quer que você faça isso porque ele já perdeu a força. Ele não quer que você saiba quem você é. Pode voltar lá agora para 1 Samuel capítulo 20, vamos ver aqui. De novo, Davi, não é? Veja aqui, gente, no versículo 11 de 1 Samuel 21. Porém, os servos de Aquis lhes disseram, este não é Davi, o rei da terra? Gente, o que Aquis fez contra Davi? Para ele ficar totalmente desfigurado, paralisado, babando de medo. O que Aquis fez para ele? Nada. Aquis fez alguma coisa? Não. O que atemorizou ele? Foi uma palavra do diabo. O diabo nem tinha feito nada. Ele só falou. Foi o suficiente para paralisar Davi. O homem que tinha a unção de Deus. Que o inimigo reconheceu, e ele reconheceu quem Davi era, o rei de Israel. Vocês estão lembrados quando Samuel foi na casa de Jessé e falou, o Senhor me mandou aqui para ungir um dos seus filhos como rei. Aí ele trouxe todos os bacanas. Deus falou, não é não. Ele mas não é esse. Ele não queria trazer Davi de jeito nenhum. Ele falou, mas tem que ter. Ele ficou meio que engambelando lá, mas ele teve que ceder. Não, mas tem mais um. Então vai buscar o moleque lá. Traz, pois é. Você agora está ungido rei de Israel. O diabo escutou, o inimigo sabe. Ele sabe que você é filho de Deus. Quando você nasceu de novo, aceitou Jesus, ele sabe que você adquiriu essa filiação. Ele sabe que você está sentado em lugares celestiais com Cristo Jesus. Ele sabe que você é o redimido, o povo, faz parte do povo eleito e escolhido de Deus. Ele sabe que você é sacerdote e rei do Senhor e que você tem autoridade para reinar aqui na terra. Ele sabe disso tudo, mas ele faz você esquecer porque ele deixa você paralisado com o medo. Está acompanhando isso? Você viu como a gente fica na mão do diabo, queridos? Então, se a gente não tem esses ensinos, a gente nem sabe, passa batido e ele está ganhando o terreno. Porque veja, uma palavra, nem aconteceu nada ainda. Nada. E nem vai acontecer. Nem vai acontecer. Porque ele simplesmente esqueceu que ele era o rei de Israel. Então o inimigo, ele vai fazer com que com que nós nos esqueçamos de quem nós somos. Em Cristo Jesus, no corpo de Cristo. Então ele paralisa. Fala que o medo paralisa ou não. O cara vem lá com uma arma na tua cara, você fica o quê? Valente ou paralisado? Você cai duro, você treme. E o que o diabo quer? Que você fique de joelhos na presença dele, para ele acabar com você. Porque o ladrão, a hora que vem, você se rende ou não, é lógico. Se você tentar dar um soco na cara dele, ele te dá uma bala na cara, você morre na hora, não é não? Então você se rende, você se dobra, e ele acaba assim mesmo com você. E é isso que o diabo faz. Porque ele nos paralisa, ele coloca tal medo, que nós nos dobramos e começamos a servi-lo na desgraça e destruição. Vocês estão acompanhando? Por isso que, vamos dizer, aquele ataque na área financeira que ele adora, saúde, relacionamento, que é tudo isso que ele ataca, né, gente? Isso aí, problema emocional, enfim. Aí,
Se ele vem com essa notícia, e agora? Você tem que ir às suas despesas, você tem que pagar, você não tem dinheiro. Ele já fala para você. E você, agora não tenho. Agora eu não tenho dinheiro. Em vez de você fazer o que Josafá fez com o povo, para Deus vir e derrotar esse diabo da tua vida, o que você faz? Você faz igual Davi. Fica paralisado de medo, olhando os compromissos de amanhã, porque segunda-feira é o dia, né? Segunda-feira é o dia que o diabo quer atacar, mas ele não vai, ele está amarrado. Você já vai amarrar ele hoje, agora, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor, é de Jesus. Ele falou que não vai ter, mas Deus disse que Ele é o teu provedor e que nele você tem toda a provisão que você precisa, em todas as áreas. Então você tem que fazer igual Josafá, buscar o Senhor. Por quê? Veja lá. Isso aqui não tem fim, essa história. Nós podemos vir todo dia falar sobre isso. Porque Deus vai dando mais ideia para nós, cada dia. Veja lá um instante. O que eu ia ver aqui? Isso. Obrigado, Espírito Santo. Eu me atropelei com ele. 1 João, capítulo 4. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença aqui conosco. Ele está nos ensinando. Ele está nos ensinando. 1 João, capítulo 4. Vocês estão me acompanhando? Você fica lá e o dinheiro vai chegar e acabou. Eu amei quando eu li lá no livro do Kenneth esse testemunho que ele não tinha emprego e ele saía com a malinha e de terninho. Todo dia cedo. Obrigado, Senhor, por esse emprego, porque eu já estou indo lá trabalhar. Obrigado, Senhor, porque ele não tinha emprego nenhum. Saía com a malinha de terno. Obrigado, Senhor, porque já estou indo trabalhar. Você já me deu esse super trabalho. E foi mesmo. Foi mesmo. Nunca faltou, depois que ele aprendeu a andar nisso, né? Ele tem tantos livros aí que nos ensina, passou por tanta dificuldade, por tantas coisas, porque ele estava aprendendo, né, gente? E ele nos ensinou, assim como o pastor David, etc. Então, a gente não precisa passar tanto sufoco se a gente aprender. É só fazer o que eles estão ensinando. Uhum. Então, 1 João capítulo 4, versículo 18, ele diz assim: no amor de Deus não existe medo. Por isso que quando eu adoro a Deus, eu vou crescendo neste amor. É o máximo, você vai tendo confiança em Deus. Quanto mais você diz, Jesus, eu te amo e eu te adoro, mais você vai tendo confiança nele. Porque o amor dele vai crescendo dentro de você, essa confiança que é o que você precisa ter. Então, porque ele diz antes, o perfeito amor lança fora o medo. Tá? A paz vem do amor de Deus, queridos. Nós vimos que a chave, uma das armaduras do cristão, das peças, né, uma das peças, é a paz. E a paz, ela é oriunda do amor de Deus, do amor ágape. Você vai andando nesse amor, você está tranquilo. Você está sossegado, você tem paz. E esta paz destrói o inimigo. Porque você não fica ouvindo a conversa e a fala dele. Que ele vai destruir, acabar você, vai tirar tudo, que você não vai ter nada. Porque você é sacerdote e rei do Deus Altíssimo nesta terra. É para você exercer essa autoridade, não vai faltar nada. Se eu aposentar, não posso viver. Que eu vou viver de quê? Isso. O diabo que falou isso para você, seu bobo. Confessa mais, para você ficar de joelho na presença dele e ele pisando em cima de você. Não, senhor. Nunca mais você vai falar isso. Você vai falar que o seu Deus é o seu provedor e que nada te falta. Ele é o seu pastor, que você tem abundância. Ele nos deu abundância de vida. Abundância quer dizer tudo. Gente, eu confessei isso anos e anos e anos e anos. Faz 30 anos que eu sei essa mensagem. Desde o dia que eu comecei a confessar isso. Porque depende de marido, você sabe, né? Ainda estava no começo da vida. Gente, então o dinheiro é curto também. Não ia ficar assim. Mas agora, sei lá, gente. Não falta nada. Porque eu estou reinando nessa área. Senão eu não podia nem ficar aqui pregando isso, etc. Vocês estão acompanhando? É para você, para quê que eu estou reinando nessa área? Para poder servir a Deus. Justamente. Porque quem não está reinando nessa área não pode servir a Deus, tem que ficar arrancando dos outros. Ainda porque quer fazer obra e obra bonita, né? Não para Deus, para as pessoas. Estão acompanhando? E aí vai por tudo, todas as áreas da nossa vida. Então, continuando aqui. Ora, o medo produz tormento. Ai, não vai dar, o dinheiro não vai dar, 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 não sei como que eu vou fazer, tem a prestação disso para pagar, tem o lugar daquilo, tem o negócio daquele, não vai dar, não vai dar. O diabo está falando. Ele mostra os vermelhos da conta.
Gente, vermelho tem que virar azul para sempre. Nunca mais você vai andar nessa condição, porque é a tua mente que está nessa condição. E ela tem que mudar. Se Deus alimentou Elias, gente, lá debaixo daqueles hinos que ele queria morrer lá, quem que foi alimentar ele lá? Chegou um neguinho lá com uma sacolinha? Olha aqui! Ele pegou um corvo e mandou, faz favor, quem é esse Deus? Ele vai te alimentar. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Onde eu pus o pé é meu, onde eu ponho a mão é bênção. Aleluia. Viva isso. Cada dia que você entrar na sua casa, você diz, o Senhor me deu. Isso é meu e daqui eu não saio, ninguém me tira. O Senhor me sustenta. O Senhor me guarda. Eu estou abençoado. Essa fé, essa convicção que você tem que ter. Entende isso? Porque o diabo, ele é estúpido. Gente, ele faz coisas horríveis. Ou então, ora o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Vocês estão me acompanhando? Quem está com medo não está aperfeiçoado no amor, portanto, não tem esta paz. Que eu estou falando aqui, que Jesus diz, que a Bíblia diz, não tem, porque está atemorizado. Estão acompanhando? Porque você está pensando no amanhã. Quem mandou você pensar no amanhã? Hoje, você já comeu hoje? Se não comeu é porque você está de regime, jejum, alguma coisa. Mas tudo bem, se quiser tem lá na geladeira. Sim ou não? Claro! Até aqui teve. Café podia matar a fome aqui, se não tivesse em casa. Mas, enfim, enfim. Gente, você já está livre até agora. Por que você não vai estar livre até a noite? Porque a tua cabeça não vai deixar. Porque você está escutando conversa do diabo. E por que você está pensando numa hora que nem chegou ainda? Eu não aguento isso, gente. Eu não aguento. Depois vai falar, não, olha, você não está confiança. Claro que eu creio em Deus. Depois de falar que nada vai dar certo. Né? Vou ter que vender tudo que eu tenho para me sustentar, para viver. Mas quem mandou? Você vai comprar mais. E ainda para o reino. Você vai trazer aqui para o reino. Por que que os caras traziam tudo para os pés dos apóstolos? Porque eles tinham. E ninguém foi morar debaixo da ponte, vender uma propriedade e trazer lá. Eles tinham 80 mil propriedades, eles tinham tantas, fazendas, casas, tudo, terrenos. Vendiam e traziam, não fazia nem falta. E Deus multiplicava mais para eles, para trazer outro. Vocês estão acompanhando? Amém. Que miséria, pobreza, avareza, economia. Sai dessa, gente. Eu falei demais. Dia e noite, jejuando e confessando. Porque eu tinha que ir para os Estados Unidos 3 vezes por ano com as minhas filhas. E eu nunca dependi da assembleia que eu preguei. Nunca levantei uma oferta para eu ir para os Estados Unidos. Aprender o que eu estou te ensinando aqui hoje. Eu recebi diretamente do Deus Altíssimo. Que, aliás, usou o dinheiro do meu marido, que é meu mesmo. Você precisa querer. Agora você só quer o quê, gente? Só quer pagar sua continha e ficar livre. Você está fazendo o quê para o reino de Deus? Você nem tem dinheiro para dar no reino. Que miséria absurda, horrorosa. Como é que nós vamos pôr essa mensagem aí na mídia? Precisa grana, meu. Os caras que sabem mexer com isso e faz aquele coisa maravilhosa, tudo, cobra caríssimo por mês. Mas cadê o seu dinheiro? Você é pobre, miserável. Você está falido, você não tem nada. Está com medo do dinheiro. Então você nunca vai ter mesmo. Mal vai ter para pagar a prestação do seu carro. E o condomínio de onde você mora. E olha lá, se dever muito, cai fora. Tenha dó, sai dessa, meu. Não, eu vou contribuir com essa obra. Fica quieto, para nada, que você não vai nada. Você nem chegou lá, como é que você vai contribuir? Pode deixar que eu vou fazer, eu não estou vendo nada. Já passou 20 anos, não vi nada. Eu mesmo estou contribuindo para a obra aqui que Deus mandou. Se fosse depender de oferta, já tinha fechado a igreja. Falida, escrito lá embaixo. Fechado por falência. Que vergonha, diabo. Cai fora. Vai se dobrar diante. Vocês estão me acompanhando? Amém. Vai se dobrar diante de Deus, não do diabo. Puxa vida. Porque se a sua vida financeira, pessoal não está boa, como é que a sua vida com Deus está ótima? Não está, meu amigo. Está péssima. É mentira. Para de se dobrar pelo diabo, pelas conversas dele. Então, se eu adorar a Deus, eu vou começar a ter confiança nesse Deus. Gente, logo veio o sinal de Deus. Logo veio o sinal de Deus, que ele pôs o dinheiro na minha gaveta. E tem gente que faz gozação quando eu falo isso. Quando a pessoa que faz gozação nunca vai ter, nem para dar no reino. Porque a gente tem que ser liberto de tudo. Confiar nesse Deus. Que ele manda o corvo para fazer alguma coisa, precisar. Sei lá, gente.
Chega um cachorrinho com uma sacola lá na boca. Não sei. Ou então, abriu a gaveta, estava lá. Muito mais simples. Ou então, você põe a mão e começa a explicar. Deus faz isso comigo. Faz isso comigo. Tudo. Comida, ai gente, comida lá em casa não acaba. Não é que ninguém está comendo também, não é assim. Mas o que fizer, se é só verdura, não acaba. Não acaba. Eu vou no mercado uma vez por semana. Não acaba, não acaba, não acaba. Não acaba, não acaba, não acaba. Pelo amor de Deus, vê se dá um fim nessas coisas. Nem dá pra fazer, faz outro prato, tá lá tudo aquilo. Ficar comendo aquilo direto também, não é assim. É abundância. É abundância. Você tem que viver nisso, é abundância, não acaba nada. Aquilo é multiplicado. Deus está sempre presente. Você pode chamar os outros, põe aí na mesa, vamos todo mundo. Não é isso que é gostoso? Agora, não pode vir, porque não vai dar. Isso aqui é só para nós, para semana. A viúva pobre lá, né? Só tem para mim, para o meu filho, vou morrer hoje. Vocês estão acompanhando? Conversa de diabo. É porque eu já vivi nessa. Tá certo? Eu aceitei Jesus antes de eu ser mãe, de ter filho. Mas quando eu vi que eu ia ser mãe, eu fui me entregar para Deus. Porque eu falei, de onde eu vou buscar grana? Sei lá. Porque agora é para eu parar de trabalhar, meu marido vai sustentar e se der um crepe aí. Quem que vai trazer? Falei, eu vou atrás desse Deus. E aí um dia Deus falou, não fica fazendo conta na ponta do lápis, não, que eu tudo posso. Para com isso, porque não tal de fazer conta. Gente, que ridículo. Tudo bem, você ganha R$2.000 por mês, você tem que viver com isso, mas Deus sabe multiplicar isso. Se você andar na fé. Agora você, um pão de queijo, R$4. Um café, 5, já foi 8, não dá. Sei lá, 9. Gente, isso não é vida. E eu ficava nessa que tinha que... Deus me ensinou, para com isso. E realmente, eu fui aprendendo. Você não tem que ter medo de nada. Como é que você vai servir a Jesus com essa cabeça? Não é, gente? Não, eu vou dar porque Deus vai me dar mais. Não, ele não vai, não. Não vem com essa não, que isso é doutrina errada. Eu vou dar porque eu tenho e eu quero dar. Acabou. Eu já estou abençoada. Posso dar quanto que eu quiser, porque está tudo aí abençoado. Amém, queridos? Então, o amor de Deus traz essa confiança quando você adora a Deus, que nós passamos aqui 1 hora adorando a Deus, nós vamos ficando fortes emocionalmente, com fé e confiança em Deus. Gente, que objetivo não é ficar andando de Mercedes, andar de iate, ter tudo e ser o máximo e querer, ser arrogante. Não é isso, é não faltar. Isso que é legal. Não falta. É isso que Deus quer. Essa é a provisão que Deus nos dá. O que faltou para mim desde o dia que eu abri essa igreja aqui? Que Ele mandou? Nunca nada, muito pelo contrário. Nunca eu precisei ficar lá orando demais, porque agora eu tenho que pagar a conta da luz. Não, nunca. Jamais. Amém? Então, se eu adorar, eu vou ter este amor, operando em mim, que gera a paz. Então, veja Judas, versículo 20. Está valendo? Judas aí virando um pouco a sua página. Versículo 20 ele diz, olha só. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Pronto. Se você orar em línguas, esse amor de Deus também vai estar operando na sua vida. Então o diabo veio com medo, tirou a sua paz, quer te derrotar, fica lá orando em línguas, senta lá na tua casa, no teu sofá, fica lá orando em línguas. 1 hora, 2 horas, fica lá orando em línguas, até você se acalmar. E amanhã volta, e no outro dia volta. Você também vai crescendo neste amor e na paz, que é uma das peças da armadura de Deus para você vencer o diabo. Deixe esse mundo rolar, aconteça o que acontecer, Deus vai estar com você. Ele vai te ajudar, você vai saber o que fazer, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar. E se a hora for extrema, Ele te arrebata. Então, é isso que interessa. Nós não podemos ficar amedrontados com as conversas do diabo. Então, atenção. O ataque do diabo vem primeiramente com uma palavra. Falou? Ele nem fez ainda. Ele falou. E ele quer que você fale para você entrar no laço dele. Então, para de falar. É melhor ficar mudinho. Fica quieto. Lembra Zacarias que ficou mudo? Ele tinha que ficar mudo. Só falando besteira. Ele precisou ficar mudo. Até a criança nascer. Teve que ficar mudo. Cala a boca. Então fica quieto, não fala. É melhor.
Porque é para falar a palavra de Deus, bênçãos para você, quando você está orando. Amém? O diabo, ele quer que pense que está doente, ele quer que pense que está pobre, ele quer que pense que está arruinado, ele quer que pense que não vai ter jeito, ele quer que pense que vai destruir, ele quer que pense que amanhã vai ser... Gente, para com esses pensamentos, tormento. Começa a adorar a Deus que você esquece isso loguinho. Loguinho, você começa a entrar no outro, que você fica... Não é que você fica bêbado, mas ele comparou, você fica numa unção onde você vê o que Deus vê. Porque Deus não está com medo de nada. É andar com Deus, faz toda a diferença. Poucas pessoas estão andando com Deus porque não querem se vestir, né, desta armadura que é a paz. Busca, vai atrás. Se você tiver paz, você tem tudo. Você está andando com Deus, você é uma pessoa equilibrada, Ele vai te abençoar em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Valeu, queridos? Esse é o poder de Deus, meus amigos. E todos que estão em casa sejam abençoados com a tua palavra que veio, Senhor, com unção e poder, para clarear as mentes, Senhor, para iluminar esses corações, trazendo vida e vida em abundância, resolvendo problemas. Senhor, a sua unção veio para dar a força que cada um precisa para andar no seu reino, para conhecer a sua palavra e ficar livre de toda a maldade de Satanás, em nome de Jesus.